Satisfação imensa, Daniel. É sempre uma grande alegria poder participar de encontros como esse e claro, acima de tudo, contribuir de forma direta com as pessoas que nos acompanham, que nos assistem e que, claro, necessitam, acima de tudo, de um acompanhamento, de uma palavra, de uma reflexão. E interessante, Daniel, hoje nós estamos gravando aqui juntos, né? Hoje é comemorado 507 anos da Reforma Protestante, né? E é interessante isso porque a reforma, como o próprio nome diz, trata-se de uma metanoia, de uma mudança. Uhum. Né? Mas pra cá que tá pegando só metade do seu rosto ali. E quando se fala em metanoia, em mudança, em transformação, e obviamente a reforma, uma reforma no todo, a gente trata também das questões emocionais, das questões psicológicas, das questões espirituais, de que muitas pessoas precisam experimentar esta metanoia, esta reforma, esta transformação. E nada melhor do que experimentar essa transformação à luz da palavra de Deus, que é o que nós vamos tratar aqui nesta tarde com as pessoas que nos acompanham e nos assistem. Perfeito. E por falar em reforma, Carlos, hoje é o aniversário da Reforma Protestante. O Martinho Lutero, ele queria reformar a igreja, ele queria montar uma religião nova. Qual que era o propósito do Lutero, na sua opinião? Olha, para falar de Lutero, é um tanto complexo, né? As pessoas que talvez não tenham tanto conhecimento do assunto podem achar simples, mas é bem complexo falar dessa figura. Bom, na verdade, se nós olharmos historicamente, Lutero ele não queria romper com a igreja. Então, se as pessoas pensam que Lutero queria romper com a igreja, não. O intuito de Lutero era trazer uma possibilidade de fazer uma releitura quanto às doutrinas, de fazer uma releitura quanto aos dogmas, de fazer uma releitura quanto às coisas que a igreja entendia como correto. Então, ele convidava uma reforma, não necessariamente romper. Tanto é que Lutero ele recebeu a sua carta de que foi excomungado da igreja logo depois. Não foi no momento que ele afixa as 95 teses na Catedral de Wittenberg, não. Quando ele coloca as suas 95 teses em pauta, ele ainda faz parte. E ele só é excomungado após. Então, ou seja, o propósito de Lutero inicialmente não era de romper com a igreja, mas sim um convite a uma transformação, a uma releitura daquilo que a igreja da época entendia como correto. Sim. Então, na verdade, o Lutero não tinha absolutamente nada contra a igreja, né? O problema dele era contra a interpretação teológica da igreja. Exatamente. Ele não queria falar contra a igreja em si, né? Ele queria uma reforma doutrinária. Exatamente. Então, baseado nisso, o que você tem a dizer para o crente que se denomina protestante? Porque o protestantismo, na verdade, né, se a gente for levar em consideração isso que nós falamos, não é um movimento evangélico, é um movimento católico. Porque tem muito crente que às vezes confunde, né? O evangélico com o protestante. O protestantismo, tem gente que trata o movimento protestante como se a partir dele tivesse nascido a igreja evangélica, né? Mas já haviam igrejas evangélicas antes da reforma. Na verdade, o protestantismo ele surge na Inglaterra, né, como um ato de protesto. Foram os cristãos ingleses que iniciaram esse tópico de protestar, de protestantismo, né? Como, por exemplo, antes os próprios valdenses, eles que iniciam em si o advento da reforma, né? A gente está tratando de reforma, mas o assunto ele está dentro, né? Então, Sim. assim, a reforma protestante, inicialmente, se a gente for pegar aqui um contexto histórico mais amplo, na verdade, ela não começa com Lutero, ela culmina em Lutero. Né? Se nós olharmos, por exemplo, a necessidade de uma releitura dos dogmas, a gente vai observar isso ainda não no Reino Unido com Anselmo de Cantuária, né?
Se nós lermos textos, não são muitos, infelizmente, mas se nós vermos os textos de Anselmo de Cantuária, nós vamos perceber que ele já trazia na sua mensagem, no seu sermão, uma declaração de fé, onde somente pela fé a pessoa ela pode atingir a salvação, né? E Anselmo lá atrás começou esse movimento meio que vedado, e depois vieram os valdenses, o próprio John Wycliffe no Reino Unido, né? Sim. E John Hus, Knox, Savonarola, culminando em Martim Lutero, mas tivemos Martin Bucer, João Calvino e tantos outros irmãos que pertenciam ao bojo católico da igreja. Por isso que a reforma ela nasce dentro do seio católico, né? Do mesmo modo que a contra-reforma é católica, a reforma ela inicialmente começa lá dentro, né? Não eram cristãos separados da igreja, não, eram cristãos que faziam parte da igreja, padres, bispos, que não concordavam com as interpretações que a igreja estava praticando e iniciam esse protesto, por isso aí vem o protestantismo, inicia esse protesto contra a metodologia que a Igreja Católica da época entendia como correto. Agora, claro, não era só uma questão religiosa, a questão econômica. A gente falou aqui do Reino Unido, né? O Reino Unido tinha interesse na reforma, não meramente por uma questão religiosa, mas por conta da necessidade de desvincular o Estado da Igreja, porque o Reino Unido ele não queria fazer parte ou responder ao Papa. O rei da Inglaterra não queria responder ao Papa, a gente vai entrar em outros assuntos, ele tinha se divorciado, queria casar de novo, a igreja não queria, então ele usou esse meio campo da reforma para se beneficiar também, isso no Reino Unido. O próprio Lutero, se a gente for entrar em consideração os fatos de Lutero, da sua motivação, há indícios também que, na verdade, Lutero tinha o interesse de trazer a sede da igreja para a Alemanha, que até então era em Roma, né, e também tinha sua divisão, parte dela foi dividida, como também na França. Então, ou seja, a reforma ela envolve muita coisa, né, não necessariamente uma questão religiosa. E o Lutero queria uma reforma doutrinária, né, uma reforma teológica, mas no fim das contas acabou gerando, sem querer, uma divisão, né? E aí surgiram as igrejas para cada país europeu com a sua própria igreja, né? O problema é que quando você dá a condição da pessoa ter uma livre interpretação, que vem a partir de Lutero, a livre interpretação, ela te dá ferramentas para você estabelecer aquilo que você entende como correto. Como, por exemplo, eu falei aqui muito do Reino Unido, qual que foi a religião que predominou no Reino Unido pós-reforma? A religião anglicana, que foi estabelecida pelo próprio rei. Sim. Então você já vê uma divisão aí, ok, tem a reforma protestante, perfeito, mas aqui no Reino Unido vai ser a igreja anglicana que vai e assim, cada país da Europa passou a ter a sua própria igreja, né? Se nós olharmos o movimento celta na Espanha e no norte de Portugal, se nós observarmos a própria Suíça e França com o advento de Calvino, se nós olharmos a Holanda do mesmo modo, tanto da questão do Calvino como também do início dos remonstrantes, querendo... Aí é uma outra questão, né? Sim. Eram cristãos que vieram da Reforma, querendo fazer uma nova reforma na Reforma, porque existe o calvinismo e os remonstrantes vêm para tentar fazer uma nova leitura de Calvino. Não entrega o ouro todo, não. E aí, quem quiser aprender mais detalhes mais profundos históricos, compra o seu livro, História da Igreja. História da Igreja, exatamente. Então o que acontece? Aí surge uma igreja para cada país, né? Cada país passa a ter uma igreja para chamar de sua, né? Sim. E é isso que vai acabar respingando em nós depois, né? Porque vai surgir na Inglaterra a Igreja Batista, que é a única igreja nesse contexto que surge com caráter que não surge com caráter nacionalista, né? Que surge com características mais universais, né? A igreja para todo mundo. Ocorre o seguinte, né? A igreja que pregava para todo mundo, né? Que queria resgatar todo mundo, não apenas da sua nação, né? Eu não vou citar nomes aqui, porque senão a gente vai ser muito extenso, né? Mas, assim, na verdade, o que acontece? Depois dos manifestos da Reforma, a Igreja fazendo uma nova releitura dos dogmas e tudo mais, surge... Eu tô sendo bem resumido, indo lá na frente já, né? Surge aí as confissões.
Aí você tem Confissão Belga, Confissão de Edimburgo, Confissão de Westminster, maior e menor, Confissão de Fé Batista de Londres, enfim, tem várias, né? Os presbiterianos aderem à Confissão de Westminster. Você esteve lá, acredito, em Westminster, não sei se você viu a Catedral de Westminster, que é muito bonita, né? Perto ali do Big Ben, né? Atrás do Big Ben, ali em Londres, tem a Catedral de Westminster. E a Confissão de Fé Batista de Londres, ela traz um pouco dessa Confissão de Westminster na sua pauta. E aí tem uma perseguição, né, contra os batistas britânicos. E eles saem. Eu estou resumindo aqui, viu? Eles começam a ser chamados de Anabatista porque não batizavam criança, né? Sim, que é a questão que os presbiterianos batizavam, né? Eles são pedobatistas, né? Os presbiterianos. Os batistas são credo-batistas, né? E aí eles fogem. E havia uma questão política também. E eles fogem para a Holanda, né? E o movimento batista ele cresceu, foram ingleses que levantaram a Igreja Batista, né? Mas ele cresceu muito na Holanda. E claro, com a nova descoberta das Américas, né? Muitos cristãos batistas, presbiterianos, para fugirem das perseguições que instaurou-se na Europa, foram para a América do Norte. E na América do Norte há esse crescimento, abraçam a fé e cresce de forma grandiosa, né? Existem até hoje o movimento puritano, o movimento dos Quakers, a Igreja Batista do Sul. Existe uma série de situações que a gente pode falar, inclusive, da questão que envolvia relacionamento com escravos, né? É bem complexo o assunto, se for tratar da história da igreja, é muito amplo, né? Estamos resumindo. Resumindo. O teólogo, né, já sabe, né? E aí eles vêm no Brasil depois, e vem toda aquela situação que a gente já conhece, né? E aí da Igreja Batista, eu fiz esse resumão porque para a gente entender como que a reforma respingou em nós, né? Exato. Aí da Igreja Batista é que vem para o Brasil, Daniel Berg, Gunnar Wingre, 1910. Eu sempre confundo a inauguração, a data da chegada deles com a data de fundação do Corinthians. Acho que foi... Por que será? 1909 ou 10, agora me foge. Mas a igreja mesmo... Corinthians foi fundado um ano antes, né? Corinthians foi em 1910. É que o Carlos é palmeirense, graças a Deus, desviando o assunto. Vocês não estão vendo, mas quem vai nos acompanhar no YouTube vai ver que tem um quadro ali maravilhoso ali, do melhor time do Brasil, né? Então, ó, 1910 é a fundação do Corinthians, né? 1911 chega no Brasil Daniel Berg e Gunnar Wingre. Na verdade, eles já estavam no Brasil. Né? Eles iniciam a igreja, né? E na Igreja Batista. Eles vêm para a Igreja Batista. Da Igreja Batista, então eles vêm com aquela doutrina de cura, de libertação, batismo no Espírito Santo, línguas estranhas, são expulsos da Igreja Batista. E da Assembleia de Deus, que era outro nome, né, que depois vira Assembleia de Deus, da Assembleia de Deus vai surgir todas as igrejas pentecostais. Então, toda a igreja pentecostal no Brasil, no Brasil, toda a igreja pentecostal no Brasil vai ter sua raiz na Assembleia de Deus. Se a gente for considerar que a Igreja Congregação Cristã no Brasil é pentecostal, então não totalmente, né? Porque a Igreja Congregação Cristã, ela com Franciscon, ela inicia um ano antes, 1910. E Franciscon, ele sai da igreja presbiteriana. Eu digo da Assembleia porque ninguém saiu da Congregação Cristã para montar um movimento, né? Sim. Mas da Assembleia. Sim, se nós observarmos. Então, todo o movimento pentecostal que existe no Brasil sai da Assembleia de Deus. Igreja quadrangular, igreja... Exatamente. Então, a Assembleia de Deus é a mãe do movimento pentecostal no Brasil. Exatamente. Aí lá, em 1989, vai surgir o Edir Macedo fundando a Igreja Universal, e aí vai ser a mãe do movimento neopentecostal. Pronto, ó. Tivemos um resumo aqui de milhares de anos de história, rapidinho. Agora, se você quiser aprender profundamente sobre isso, tem um livro do Carlos, História da Igreja, um livro fabuloso para você aprender de maneira objetiva detalhes históricos. Por que a gente fez esse resumão aqui da Reforma Protestante, sendo que a nossa ideia era falar de vida emocional e vida espiritual? Porque hoje é dia da Reforma Protestante e a psicologia, ela nasceu no ambiente da Reforma Protestante. Teólogos alemães já falavam de questões da alma humana dentro do ambiente teológico. Foi inclusive um teólogo alemão, discípulo do Lutero, que criou a palavra psicoeducação, que depois vai dar início à palavra psicologia, né? Então, antes de ser uma ciência independente, autônoma, a psicologia era matéria da teologia. Antes de ser matéria da teologia, ela era campo de estudo da filosofia.
os filósofos já discutiam a existência da alma humana, né? Falava da mente, da alma, do espírito. Tinha essas discussões sobre a sede da nossa razão, sobre a sede dos nossos sentimentos. Da filosofia ela vai para a psicologia. Da filosofia ela vai para a teologia. E dentro da teologia é que vão ser aprofundados os estudos sobre a mente e a alma humana. Tanto é que, quando tentaram a primeira vez, né, separar da religião a psicologia, ficaram sem argumentos, né? Ficou sem material e teve que regressar. Aí, depois, é que vai ser criado o primeiro, lá no século XIX ainda, o primeiro laboratório de psicofisiologia. E ele é fundado por um teólogo, né? Ele é fundado por um teólogo. Ou seja, sem teologia nós não teríamos esse aprofundamento tão grande dos estudos sobre a mente e a alma humana. Depois ela vai ser separada da religião por questões políticas e também por questões científicas, porque a igreja, até então, ela começou a se sentir dona, né, da ciência. E aí, quando a gente torna religioso um campo acadêmico, a gente passa a ter perigos com isso, né? É interessante, Daniel, que quando você fala da psicologia com a teologia, eu já ouvi muito, acredito que você também, os irmãos que nos acompanham também. Quero mandar um abraço para o Clinton, que está nos assistindo ali. Clinton é um grande escritor, uma pessoa super estudiosa. Quando a gente vê um pastor falando sobre essas áreas, ele diz que o curso que é mais próximo da teologia é a psicologia. E o profissional, embora não podemos considerar assim, mas vamos colocar a figura da pessoa, que é mais próximo do psicólogo, é o pastor. Sim. Né? Então a gente observa essa similaridade, não são coisas incongruentes, são similaridades. Né? É que o pastor faz aconselhamento, né? O psicólogo faz o trabalho clínico. É que aqui no Brasil a gente fica separando muito aconselhamento de terapia, porque terapia não é aconselhamento de fato. Só que a palavra terapia, ela dá o sentido de aconselhar, no original, né? A palavra terapia, na raiz da palavra, ela significa literalmente inclinar, ou seja, inclinar-se para outra pessoa. Então, quando eu estou clinicando, eu estou me inclinando a ajudar outra pessoa. O pastor, quando está aconselhando, também está se inclinando. Então, basicamente, são trabalhos semelhantes, né, com abordagens diferentes, com perspectiva diferente, basicamente de uma mesma coisa, que é, no fim das contas, ajudar as pessoas a lidarem com os anseios da sua alma, com as suas dores internas. Mas, no Brasil, a gente ainda vê muito, Carlos, o pessoal falar muito separadamente da psicologia e da teologia. E fala-se tão separadamente que parece até que são inimigas, né? Tem pastor que não gosta de psicologia, tem psicólogo que não gosta de teologia. E eu quero que você me fale para o pessoal o que você pensa disso. Mas antes de você falar, eu já vou falar o que eu penso. Meus alunos já sabem, né? Um verdadeiro absurdo. Porque para mim o pastor que é anti-psicologia, anti-terapia, ele não entendeu nem o que é terapia, nem o que é teologia. Porque a psicologia, ela vem do ambiente teológico. A terapia, daqui a pouco eu vou falar onde ela foi criada, mas foi na Bíblia, tá? Vou te falar quem foi que inventou o primeiro método terapêutico. Essa eu acho que nem você sabe, hein, Carlos? Mas, brincadeiras à parte, e o psicólogo, né, que também é anti-religião, né, que é anti-teologia, ele também não entendeu as coisas. Porque a raiz da psicologia é a teologia. A gente pode sim dizer que a psicologia, ela é uma ciência cristã. Isso, no meio acadêmico, inclusive, a psicologia é conhecida como a ciência judaica cristã. Você que é psicólogo, você que é estudante de psicologia que está nos acompanhando, você sabe que 90% dos teóricos da psicologia, quando não são judeus, são cristãos. Não há um teórico da psicologia que não tenha formação teológica. Não há um. Até o Freud. O Freud cita a Bíblia. O Freud era judeu. Fala-se muito do ateísmo de Freud, né? Mas Freud cita a Bíblia em várias passagens de seus livros. É que tem muito psicanalista que se formou em psicanálise, mas nunca leu a obra do Freud. Esquisito isso, né? Então, o melhor amigo do Freud era um pastor. O cara com quem mais Freud trocou correspondências era um pastor. O Carl Gustav Jung, ele teve suas experiências espirituais, né? Foi filho de pastores pietistas, né, que eram os pentecostais, né, do século XIX. Sim, mas, enfim, diga aí. Olha, a gente vive num país continental, o Brasil é imenso.
né? E Daniel sabe, eu sei, alguns irmãos têm conhecimento disso, que viaja pelo país, eu não vou dizer nem fora, vou colocar aqui nosso país, Brasil. E nós observamos que há uma diferença abissal de cultura. A gente, é chato falar disso, mas é uma realidade. Há uma diferença abissal de cultura entre as regiões. Né? Você vai para uma determinada região do país e você traz um assunto desse, é muito bem-vindo, muito bem quisto. E se os portugueses não tivessem expulsado os pastores franceses do Nordeste brasileiro? É verdade. E quando a gente vai para uma região diferente e a gente traz esse assunto, a gente é tratado como herege, é tratado como uma pessoa que esfriou na fé, só presta para o conhecimento. Eu acho isso totalmente um atraso cultural. E como o próprio Daniel disse, né, as pessoas falam muito da psicologia, mas não leem. É igual eu costumo dizer, né, a pessoa é calvinista, mas nunca leu Calvino. A pessoa é arminiana, mas nunca leu Armínio. A pessoa é cristã, mas nunca leu a Bíblia, né? E o interessante é como que eu posso ser cristão, porque para eu ser cristão eu preciso conhecer, eu preciso saber o que é Cristo. Então eu preciso conhecer. E se eu não leio a palavra, como que eu posso dizer que sou? Porque a própria palavra diz que são elas que testificam dele. Pois é. Puxa, mas se a palavra é que testifica de Cristo, como eu posso ser cristão se eu não vou buscar na fonte esse Cristo? É uma crítica, as pessoas não leem, né? E eu acho um desserviço muito grande pastores que pensam assim, uma forma retrógrada de entender a necessidade dos irmãos. Há muitos irmãos que eu tenho testemunho, Daniel, de uma irmã muito piedosa e ela estava com um problema na família. Eu acho que a filha dela, assim, ela estava com pensamentos de suicídio. E ela, ciente disso, precisava de ajuda. E quando ela foi pedir ajuda ao seu líder religioso, esse líder religioso não a assistiu. Não é? Consequentemente, a filha se suicidou. Então você percebe o nível de complexidade que há nisso. Quantas pessoas que estão na igreja que está cheia de problemas emocionais, psicológicos, pessoas que precisam ser tratadas e nós não podemos fazer vista grossa com a necessidade que essas pessoas possuem de um acompanhamento médico, de um acompanhamento de um psicólogo, mesmo até ser necessário de um psiquiatra, de pessoas gabaritadas, capacitadas, que poderão contribuir positivamente com a cura dessas pessoas. As pessoas podem falar assim, Daniel, é muito interessante, né? Hoje não existe mais dons de cura. Eu sou reformado, sou cristão de confissão reformado e tudo mais, e as pessoas de caráter reformado tendem ao cessacionismo, né? Voltando à teologia, né? O que seria dizer que tendem a entender que os dons do Espírito se encerraram no período apostólico. Eu não penso assim, não tem como eu dizer isso. Eu sou continuista, que é o termo que entende que os dons permanecem, continuam. E eu entendo que os dons permanecem e continuam. E aí você pode me perguntar, mas hoje você não vê ninguém sendo curado por nada. Ninguém cura, não tem mais dom de cura, não tem mais necessidade disso. A cura agora é a tecnologia, a medicina. Aí eu te respondo. Paulo tinha um camarada que andava com ele para todo lugar, que era Timóteo. E Timóteo tinha um problema grave de saúde, crônico. Por que Paulo então não curou Timóteo? Paulo até receitou um remedinho para ele. Receitou uma dose de vez em quando de vinho, né, dentro dessa sua necessidade. Então, pera lá, a questão não está relacionada à continuidade ou não do dom. A questão está em Deus querer ou não querer, Deus fazer ou não fazer. Basta nós termos a consciência de que, havendo a necessidade de uma cura, seja em qualquer departamento da vida, Deus ele deixou pessoas e vai continuar deixando pessoas capazes, gabaritadas, idôneas para lhe atender, lhe acompanhar e lhe trazer cura. Porque Deus ele cura ainda. As coisas não mudaram, né? Porque, voltando à questão do dom, se o dom não continua, então Deus mudou. Mas olha só. Deus cura tudo. Sim. Cura problema físico, sim, emocional, doença psiquiátrica, ele pode curar qualquer coisa. Exatamente. Agora, o fato dele poder não quer dizer que ele vai fazer. Exatamente. Porque senão seria muito simples, né? Sim. Era só a gente...
porque não precisa ter dom de cura para curar. Sim. Jesus disse, eis que eu vos dou poder para expulsar os demônios, curar os enfermos. Então a igreja em si, toda ela tem esse poder. Pisar em escorpiões, exatamente. serpentes, tem gente que não consegue pisar na barata, né? Tem gente que tem de barata, a Bíblia fala que tem escorpiões. Tem gente que não pisa na barata. Era só a gente entrar nos hospitais clínicos, psiquiátricos e sair curando todo mundo. Exatamente. Então, creia que Jesus cura, não tem que deixar de crer. Agora, a doença psíquica, ela é igual a doença física, é igual a doença do organismo. Muita gente que fala contra um cristão tomar um remédio psiquiátrico, por exemplo, às vezes ele toma um remédio para controlar a pressão. Sim. Às vezes ele toma insulina. Por que ele não para de tomar esse remédio também? Então quer dizer que ele pode cuidar da doença física dele e o outro não pode cuidar da doença emocional? Por que essa pessoa que fala para a pessoa que está com depressão, ao invés de ir no psiquiatra orar, por que ela também não para de tomar o remédio para controlar a pressão e vai orar? Ansiedade, uma série de problemas. Porque ela ora, mas toma um medicamento. Porque enquanto Jesus não te cura, você tem que ter os cuidados. Sim. Até porque não tentarás o Senhor teu Deus, né? O fato de Jesus ter o poder para fazer qualquer coisa não significa que ele vai fazer a qualquer hora e ao seu bel prazer. Então, nós somos um ser dividido em espírito, alma e corpo. Se bem que eu não acredito que a gente é dividido assim, né? Mas vamos lá, só para a gente começar. Eu também não, mas tudo bem. Espírito, alma e corpo. Espírito, nossa fôlego de vida e nossa conexão espiritual. A alma, sede das nossas emoções. Calma que eu sei que tem mais, tá? Só pra gente resumir. Sim. Sede das nossas emoções. E o corpo é a nossa conexão com o mundo físico. Mas nós somos, em essência, a alma. Gênesis diz que Deus criou o corpo do barro. Não foi o homem, foi o corpo. Porque antes de Deus soprar o fôlego de vida, aquele boneco de barro era só um boneco de barro. Então o corpo foi criado do pó. O espírito veio de dentro de Deus. Deus soprou o espírito e o homem foi feito alma vivente. Então junto com o espírito vem a alma. Então a alma e o espírito vieram do sopro de Deus. Ok? Então a alma é quem nós somos. O espírito entrou e o homem foi feito alma vivente. Então você não tem corpo, alma e espírito. Você é uma alma que possui um espírito que te conecta com Deus, com as dimensões espirituais, e possui um corpo que te conecta com o mundo físico, com o mundo material. Então, sendo assim, nós temos questões que são de ordem espiritual e questões que são de ordem psicológica. Questões que são do corpo, questões que são da alma e questões que são do espírito. Tanto é que o apóstolo Paulo diz assim, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados para a vinda do Senhor Jesus. Então ele está falando de um cuidado integral. Sim. Tem gente que cuida da vida espiritual. Ora, jejua, faz suas consagrações, seu devocional, tem uma intimidade profunda com Deus. E mesmo assim sofre de depressão. Sim. Mesmo assim sofre de ansiedade. Mesmo assim sofre com dores na alma. Por quê? Armas espirituais servem para a vida espiritual. Agora, quando o problema é psicológico e emocional, a gente luta com armas emocionais. É óbvio que a oração vai potencializar. A oração potencializa tudo. Então você não vai trocar a terapia por oração. Infelizmente, eu sei que você que já me acompanha há algum tempo está mais familiarizado com essa linguagem, mas ainda tem gente, por incrível que pareça, em 2024, que vê alguém com depressão e fala, vai orar. Vê alguém com ansiedade e diz, não, a Bíblia diz que não pode ficar ansioso. Sim, a Bíblia diz para não estar ansioso, mas tem 3 tipos de ansiedade. A gente não vai falar das 3 hoje aqui, você vai ficar com essa pulga atrás da orelha, né? A gente está falando aqui da ansiedade patológica. A ansiedade patológica, ela precisa ser tratada, porque senão Jesus não tinha Deus, né? Exato. Fala que a ansiedade é falta de Deus, Jesus não tinha Deus, porque Jesus teve crise de ansiedade. Sim. Jesus teve um ataque de pânico no Getsemane. Mas deixa isso para outro dia, vai, Carlos, fala aí. O interessante é que, como você falou inicialmente, a questão da terapia, né? A terapia, você pode falar também, mais do que a sua área, a terapia, em linhas gerais, se nós olharmos na questão social da coisa, a terapia seria um indivíduo que sai do ponto A para o ponto B. Né? E como você disse que a terapia tem na Bíblia, é bíblico, sair do ponto A e sair do ponto B significa nada mais, nada menos aquilo que o nosso Senhor disse. Vinde a mim, ou seja, você sai do ponto A, vinde a mim que estou no ponto B, vinde a mim vocês que estão no ponto A, que estão cansados, sobrecarregados, que eu que estou no ponto B, eu vos aliviarei. Você entende? E cansaço e sobrecarga,
Nós não podemos nos esquecer que cansaço e sobrecarga não é só fisicamente. Cansaço e sobrecarga é muito mais relacionado à sua parte imanente, à sua parte interior, do que à sua parte física. Tem pessoas que estão com o seu corpo saudável, bem, mas a sua mente está completamente destruída. Tem pessoas que trabalham o dia inteiro, não cansam. Se a mente não vai bem, o corpo em breve adoecerá. Né? Porque tudo aquilo que você não resolve na sua mente, o seu corpo transforma em enfermidade. É bem amplo isso. Se nós tratarmos hermeneuticamente os termos, as palavras, se nós observarmos, por exemplo, que a palavra de Deus nos diz, se os teus olhos são maus, estão maus, todo o seu corpo. O olho ali, na verdade, não trata desses olhos que nós temos, esses olhos físicos, né? Mas sim do estado de consciência. Exatamente. Né? Se a sua psique, se o seu estado mental. É por isso que Paulo ele fala muito sobre termos a mente de Cristo. Né? Nós somos seres emocionais, mas somos seres mentais também. Então, há necessidade de um tratamento, não só do corpo físico. A pessoa ela vai para a academia, o Daniel aqui ele vai para a academia, eu estou precisando ir também, né? A pessoa vai para a academia, fica lá com o seu corpo físico muito legal, eu acho bacana, é saudável, mas às vezes o seu estado emocional está completamente desestruturado, é uma pessoa sem direção, uma pessoa que não consegue ter tomada de decisão, é uma pessoa que instaura em si crenças que o limita a avançar, a continuar, pessoas que antes de começar já colocam uma série de problemas, dizendo que não vai conseguir, que não vai atingir, que já teve experiências negativas com isso, não vai se intrometer nisso de novo. Então assim, existe uma série de situações que envolve mais seu estado interior do que exterior. E as pessoas, como a gente estava falando aqui, Daniel, as pessoas culturalmente, o Brasil é muito grande, culturalmente nós vamos em algumas regiões do país e tem pessoas que ainda fazem vista grossa para esse tipo de coisa. Eu vou chamar um psicólogo para vir à igreja trazer uma palestra. Claro, nós temos psicólogos cristãos e devemos privilegiar, como a palavra também de Deus nos diz, que devemos privilegiar primeiro o uso da fé. Né? Então, há muitos psicólogos cristãos, psiquiatras cristãos, psicanalistas cristãos. E mesmo os profissionais não cristãos, só fazendo uma observação, Carlos, concordo com tudo que você falou, mas mesmo profissionais não cristãos, os melhores, aqueles que estudam a mente humana sem qualquer tipo de viés ideológico, eles já entendem a importância de se tratar o ser humano levando em consideração os aspectos da sua espiritualidade. A ciência já fala de inteligência espiritual. O ser humano ele não é apenas um ser biológico, psicológico e sociológico. Ele é também um ser espiritual. Então, na ordem correta, nós somos um ser espiritual, biológico, psicológico e sociológico. Então, se o ser humano não for tratado em essência, de maneira integral, ele não sara. Não tem como tratar um indivíduo que está doente psicologicamente, emocionalmente, se não for um tratamento integral. Então, a pessoa que ignora as questões da espiritualidade, da inteligência espiritual, o profissional que faz isso, ele está fazendo um trabalho incompleto. Sobre o cristão, que por incrível que pareça, eu sei que é assustador, eu me impressiono, 2024, quase 2025, a gente ainda tem pessoas que têm esse nível de ignorância sobre não entender quem eles são. Porque quando a pessoa tem algum preconceito quanto a questões de psicologia e fé, ele não entendeu quem ele é. Ele não sabe quem ele é. Ele não sabe que ele é um ser espiritual e psicológico. Ele não sabe. E às vezes tem muitos problemas na vida dessas pessoas que estão sem tratamento, sem solução, justamente por essa ignorância. A Bíblia não diz? Deus não falou que o seu povo só foi destruído porque lhes faltou conhecimento? Então, porque falta de conhecimento de si. E por não entender e não levar em consideração os aspectos emocionais, acabam tratando como espiritual coisas que são psíquicas. Será que em Colossenses capítulo 1 e versículo 9 o apóstolo Paulo não estava querendo falar sobre isso também? Desde o primeiro dia em que eu estive convosco, não tenho cessado de orar por vós, para que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. O apóstolo Paulo, mais de 2 mil anos atrás, falando de inteligência espiritual, a ciência veio falar de inteligência espiritual agora. Para a ciência, a inteligência espiritual é a capacidade que o indivíduo tem de dar sentido e propósito à sua própria existência, ter um alto nível de resiliência e conseguir viver sobre valores maiores. E não é isso que a Bíblia ensina para nós, não é isso que o cristianismo dá para nós, sentido, propósito e valores. Mas para a Bíblia, além de tudo isso,
segundo a doutrina, segundo a teologia paulina, também é a capacidade de compreender o que é da dimensão psíquica e o que é da dimensão espiritual. O que se resolve com armas espirituais, batalha espiritual, e o que se resolve com armas emocionais. O apóstolo Paulo ele fazia bem essa divisão, né? Do divino e do humano, do espiritual e do carnal. Eu acho que o Freud copiou algumas coisas dele. Se nós fizermos uma leitura de Paulo, nós vamos entender um ser extremamente complexado. Né? Nós não vamos falar aqui... O Paulo é o Freud da Bíblia. Extremamente complexado. Mas... Tudo que ele ensinou os outros a resolver... Tô parecendo Faustão agora, né? Não, tudo que ele ensinou os outros a resolver, ele praticamente não resolveu nele, né? Exatamente. Né? É aquela velha história. Façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. É mais ou menos isso, né? Não é uma crítica a São Paulo apóstolo. É uma observação que mostra o quanto ele era humano, né? O quanto para você ser incrível, você não precisa ser perfeito. Exatamente. Agora, toda ação medicamentosa é válida, né? E deve ser considerada. O exercício é uma ação medicamentosa. Um dos melhores que tem é o exercício. Quem faz, física, ó. Eu, inclusive, vou dar uma receita aqui, ó. Quem faz musculação diariamente nunca vai ter problemas com ansiedade e depressão. E quem sofre com ansiedade e depressão, se você começar a fazer musculação agora, treinar todos os dias pelos próximos 6 meses, daqui 6 meses todos os sintomas vão zerar. Aí você vai na terapia para tratar a causa, para isso não voltar. Mas musculação diariamente sara a ansiedade, sara a depressão. E se você não pode, vai correr na rua, né? Tirar um fim de semana e correr no parque. Mas enfim, é importante essa análise de Paulo, e embora tenha uma série de críticas, né, levando em consideração o ser Paulo, o ser Cristo, né? Se nós fizermos uma leitura desses personagens, né, nós vamos observar que há uma série de situações que não se enquadram. Né? Olha, você quer entrar nesse campo aí? Não vamos entrar, deixa para uma outra possibilidade aí a gente ver. Vocês que estão online com a gente aqui, quer uma live totalmente teológica sobre a teologia de Cristo e a teologia de Paulo? Tem divergências, né? Muitas divergências. Né? Será que nós seguimos o cristianismo ou o paulismo? Quer que eu responda? Né? Eu respondo aqui, né? Enfim. Mas como eu estava dizendo, né? Essa necessidade, nós estamos fazendo essa breve live aqui, o Daniel se predispôs de vir até aqui em casa, é longe, né? E nós vamos ter aí, né, Daniel, no próximo mês agora, em novembro, um curso onde nós vamos... Olha lá, o Adriano quer que você responda. Vamos lá, comentem aí. Olha, interage com a gente aí. Vamos ver, quem sabe sai mais coisas aqui. Então, se nós observarmos institucionalmente, a igreja está mais em Paulo do que em Cristo. Institucionalmente. Né? Institucionalmente. Espiritualmente, eu vou dizer aí 50%. Mas não vamos entrar no mérito, até porque existe uma questão de interpretação de uma série de situações. Mas a gente tem que fazer uma questão de análise social. Né? Eu não sei se os irmãos que nos assistem, se o Daniel já ouviu isso, mas... Olá, você responde também, ó. Calma, segura, vamos dar o de João Kleber aqui. Existe a questão, não sei se os irmãos já ouviram falar, mas a questão, por exemplo, da salvação geográfica. Não sei se os irmãos já ouviram falar de salvação geográfica. Por exemplo, se nós olharmos o nosso mundo, o planeta Terra, ele é dividido, Ocidente e Oriente. Né? Quem nasce no Oriente, estritamente, seguem religiões orientais. Né? Exatamente. E quem são... A noção de Deus que eles têm é totalmente diferente da nossa. Exatamente. Do Ocidente, do mesmo modo, crenças ocidentais. Se eu falar que o conceito de Deus que a gente tem foi influenciado pela mitologia grega, vai bagunçar muito, né? Ah, com certeza. Até o nome Deus que foi influenciado pelo nome Zeus. Se eu falar essas coisas, vai bagunçar muito. É melhor não falar, não. Aí a gente vai com uma análise muito mais... profundo, e aí a gente vai atravessar a tarde conversando. Mas como eu estava dizendo, vai ter a live, vai ser o dia inteiro. A live não, o curso de terapia cristã vai ser um dia inteiro tratando de vários assuntos. Você que está nos assistindo aqui, acompanha aqui no Instagram do Daniel, o meu Instagram também, Teologia com Carlos Oliveira, e da STEC Ref, que é a Escola Teológica. Acompanhe que a gente vai ter aí mais novidades. Então, se você que está nos assistindo aí, já coloca aí que você deseja, que você quer participar. E aí a equipe do Daniel que está à frente disso vai entrar em contato com você para integrar no nosso grupo. Isso é uma observação para você que está acompanhando e é pentecostal como eu.
O Carlos é reformado, eu sou pentecostal, tá? E não tem problema nenhum com isso. As interpretações, tudo aquilo que é interpretativo não interfere absolutamente nada no que diz respeito à salvação. E todo esse nível de conhecimento que a gente está tratando aqui para você pensar sobre essas questões, isso não diminui a fé nem a espiritualidade de ninguém. Eu falei essa semana na nossa aula de psicoteologia, né? A gente tem lá no Instituto uma formação completa em psicoteologia, que é uma especialização em comportamento humano à luz da psicologia, da neurociência, da psicanálise, com fundamentação teológica. E a gente falou sobre espiritualidade e intelectualidade. Tem gente que pensa que a intelectualidade diminui a espiritualidade. Muito pelo contrário. Na Bíblia, o espiritual é o intelectual. Para nós pentecostais, geralmente, o pentecostal ele pensa que o espiritual é aquele que ora mais, que jejua mais, que vai mais vezes ao monte, tem mais visões, revelações, mas para a Bíblia não. Para a Bíblia, espiritualidade não tem nada a ver com isso. Não estou dizendo que que essas coisas não têm algum vínculo, mas para a Bíblia, o espiritual não é o que tem mais dons. Para a Bíblia, o espiritual é o que tem mais conhecimento. O apóstolo Paulo disse assim: ora, o espiritual é aquele que discerne bem todas as coisas e de ninguém é discernido. Ou seja, para ter discernimento eu preciso ter conhecimento. Então, a mãe do discernimento é o conhecimento. Então, adquiro conhecimento, passo a ter discernimento e desenvolvo a espiritualidade. E eu falei com os alunos, né? A gente até lançou essa frase que o pessoal usou de hashtag para muita coisa lá. Quanto mais conhecimento eu adquiro, mais discernido eu me torno, e então mais espiritual eu sou. Então, quanto mais intelectualidade, menos religiosidade e mais espiritualidade. É assim que funciona. Eu estudo a mente e o comportamento humano há mais de 10 anos, não apenas com teologia. Imagina, se o pessoal, tem gente que pensa que o teólogo esfria, imagina quem estuda teologia, depois vai para psicanálise, para neurociência. Enfim, quanto mais eu estudei, mais pentecostal eu fiquei. O Carlos não é tão pentecostal como eu, mas quem sabe Jesus. Não, brincadeira. O Daniel, ele trouxe essa questão que é muito legal, mas eu, como reformado, entendo e sei, e concordo com a análise que ele traz, mas a questão da religião é interessante. Na sua teologia sistemática, que eu gosto muito, Joel Bick, que para mim a sua teologia sistemática vai ultrapassar a teologia. Joel Bick é reformado e acredito que a teologia sistemática de Joel Bick vai ultrapassar a teologia sistemática de Bavinck, que também é reformado. Só que são distâncias de anos muito grandes, né? Joel Bick, ele entende como algo completamente não associado o dogma, a doutrina, a teologia e a religião. Vou explicar para vocês. O que seria o dogma? O dogma seria a matriz, seria a sede. Não é o contrário, que algumas igrejas pentecostais fazem, colocam a doutrina acima do dogma. Não é? Mas está errado. O dogma está acima da doutrina. A doutrina, ela sai dos dogmas, né? Então, o dogma, qual que é o principal? Qual que é a análise principal que podemos fazer acerca do dogma? O dogma é alicerçado em cima de confissões e credos. E qual que é o principal de todos eles? Está na palavra de Deus, que é o quê? Que é o credo apostólico. Então, os dogmas, eles são extraídos dali. E, ao serem extraídos dali, a doutrina, que é estabelecida de uma interpretação dos dogmas, elas passam a ser existentes e, para sua melhor análise, há uma sistematização dessas doutrinas. Então, primeiro, o dogma, do dogma saem as doutrinas, e quando existem as doutrinas, para sua melhor compreensão, há uma sistematização dessa doutrina. Que aí vem a teologia, que não é um termo, podemos assim, cristão. A gente vai ver o mais próximo disso nas epístolas de Pedro, onde tem os oráculos de Deus, né? Que na tradução da tradução do grego seria a parte mais aproximada do que se representa a palavra teologia. Então, do dogma vem as doutrinas, a sistematização, no caso a teologia, e a religião é só no final, porque a religião, o que mais é? A religião é a experiência, a vida, o viver, o que se aprendeu da teologia, que foi extraído da doutrina, que teve origem no dogma, né?
Então, essa é a análise. A questão aqui que o nosso amigo Daniel trouxe de pentecostal, reformado, eu acho que é uma conversa para pessoas muito pequenas, né? Acho que essa discussão é ridícula. Eu sou estritamente reformado e conheço muito a questão da teologia pentecostal. E o Daniel do mesmo modo. Então, eu acho que quando a gente vê essa questão aí, essa polarização, eu sou isso, eu sou aquilo, é só um cumprimento do que o próprio apóstolo nos disse, né, na nossa palavra. São as vãs discussões que o apóstolo Paulo falou. E não tem essa de eu sou desse, eu sou daquele. Nós somos de Cristo. Né? Por isso, respondendo a questão, se as igrejas... porque a maioria do pessoal que se denomina calvinista e arminiano, na verdade, eles não sabem nem quem foi Calvino. A maioria. Eles apenas gostaram de um teólogo famoso que se autodenominou assim e achou legal falar. A maioria não domina. Hoje quando iniciamos a live falando sobre a reforma, a maioria não tem noção nenhuma do que é reforma, né? Não tem ideia, enfim. Mas comemora, entre aspas, né? Uns preferem comemorar o Halloween, né? Mas de todo mundo... Pode comemorar o Halloween? Olha, tudo é possível, como Paulo disse, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? É lícito comemorar o Halloween? É lícito, mas convém comemorar o Halloween? Aí fica a critério de cada um, né? Enfim, de todo modo, Paulo ele nos traz muitos ensinamentos acerca dessa necessidade urgencial e na geração atual nunca houve uma necessidade de tratar das questões emocionais e psicológicas. Eu tenho uma filha, minha filha é muito jovem ainda, Daniel, você conhece ela, tem 14 anos, ela falou para mim que deseja ser psicóloga. É muito nova, mas ela deseja ser psicóloga, não sei de onde ela tirou esse desejo de ser psicóloga, né? Eu falei para ela, por que você não faz então psiquiatria para logo ir tratar de doido, né? Fica melhor assim, vai mais abrangente, né? Virou preconceito, né? Já vai para a medicina, né? Mas de qualquer modo, é necessário, é uma questão urgencial, é uma questão de sanidade até, né? E trazer isso para os irmãos, trazer essa live, que está bem leve até, bem bacana, que na verdade é um convite a quem nos assiste de futuramente, reitero, participar do nosso curso que nós vamos iniciar em breve, para que vocês tenham essa condição de entender a real necessidade de termos, acho que a palavra mais ideal, Daniel, que cabe aqui, é empatia. Né? O ser humano hoje está muito distante, desconexo um do outro. Então, hoje nós temos uma necessidade muito grande de termos empatia. Então, a palavra que eu deixo aqui, não sei até quando a gente vai aqui, mas para resumir muito do que a gente já falou aqui, depois vocês assistem, vai estar aqui no Instagram, vai estar no canal do YouTube também, mas eu resumo tudo que a gente falou aqui, a necessidade da empatia, de estar no lugar do outro, entender a necessidade do outro, e não meramente julgar o outro. Né? A gente falou muito pouco sobre aconselhamento aqui, né? A gente falou muito pouco sobre aconselhamento, Sim. Mas quais uma das principais exigências de alguém que vai aconselhar? Aquele que vai aconselhar, ele precisa do quê? Ele precisa estar liberto do julgamento. Perfeito. Quem vai aconselhar tem que estar liberto do julgamento. Não adianta nada você querer aconselhar, mas você ser uma pessoa que julga. O julgador e o aconselhador são coisas antagônicas. Você quer ser um aconselhador ou se especializar em aconselhamento, a primeira coisa que você tem que tratar é deixar o julgamento. Se você não conseguir deixar o julgamento, dificilmente você vai ser uma pessoa capaz de dar aconselhamento. Você não pode julgar. Então nós temos que ter a empatia. E quando nós temos a empatia, nós detectamos a necessidade do outro. E quando nós detectamos a necessidade do outro, nós podemos agir como pessoas de Deus que somos na causa do outro. Né? Se a necessidade é de um acompanhamento mais próximo, nós temos que levar essa pessoa a esse acompanhamento. Se a necessidade é de um psicólogo, nós temos que aconselhar essa pessoa ao psicólogo. Se a necessidade é de psicanalista, psiquiatra ou qualquer outra pessoa, nós temos que indicar essa pessoa de acordo com a sua necessidade. Né? É muito feio aquilo, Daniel, muito, muito feio, quando alguém chega até você
e fala, eu tô com fome, quero comer alguma coisa, eu tô sem nada na minha casa, acabou o arroz, tô desempregado, não tenho condição de comprar nada, meus filhos... Eu já vi isso em igrejas. O meu filho não conseguiu tomar hoje o leite porque o gás acabou, enfim, tal. E a pessoa diz, tudo bem, mano, nós vamos orar por você. Não é, ele não está pedindo oração, ele está pedindo um litro de leite, um agasalho, algo que vai suprir a sua necessidade. Né? Eu tenho uma frase que é o seguinte: quando uma pessoa está se afogando, é hora de socorrê-la, não de ensiná-la a nadar. Exatamente. Não tem tempo para ensinar nada, na verdade. Não há tempo. Tem momentos que você tem tempo e ocasiões para isso. Mas tem momentos que a necessidade não é de ensinar, mas de resgatar, como é isso. E dentro do aconselhar que você falou, todo líder cristão, eu acredito que ele tem que ser especialista em duas coisas. Ele tem que ser especialista em Bíblia e em pessoas. Imagina, o pastor que não entende de Bíblia, o líder cristão que não é formado em teologia, você deitaria na mesa de cirurgia para ser operado por um médico que nunca estudou medicina? Não faz sentido, não tem o menor cabimento. E você vai ensinar a Bíblia, o líder vai ensinar a Bíblia para pessoas, vai apacentar pessoas, guiar pessoas, orientar pessoas. Então tem que entender de gente, tem que entender de pessoas. E é para isso que existe a formação em psicoteologia, é para isso que tem o curso Terapeuta Cristão. Inclusive, nós vamos fazer, dia 9 de novembro, uma edição especial em parceria com a StackRef. Pela primeira vez, nós teremos uma formação 100% online do curso Terapeuta Cristão. Dia 9 de novembro, das 8 da manhã até as 18 horas. Lá eu vou mostrar na Bíblia que quem foi que criou a terapia. A terapia foi inventada na Bíblia, tá? Não foi o Freud que criou, não foi Carl Gustav Jung, não foi ninguém desses teóricos. A primeira vez que a gente vê uma metodologia psicoterapêutica sendo aplicada na vida de uma pessoa foi na Bíblia, foi o próprio Deus que aplicou. A gente vai falar mais sobre isso no dia 9 de novembro, das 8 às 18, primeira edição 100% online da formação Terapeuta Cristão, em parceria com a StackRef, Fundação Carlos Oliveira. Você não pode perder essa oportunidade por absolutamente nada. E em breve a gente aparece mais vezes aqui com mais lives como essa. Você quer mais lives assim? Falando sobre esse tipo de assunto, com esse nível de profundidade, a gente praticamente pincelou um pouquinho de muita coisa aqui, mas em breve, quem sabe a gente lança um podcast, a gente fica horas e horas discutindo profundamente e mergulhando mais profundamente. Eu percebi que ficou algumas coisas aí que o pessoal quer que a gente aprofunde, né? Sobre, será que nós vivemos o cristianismo ou um paulismo, né? Vamos ver se a gente faz, né? Eu queria falar Freud versus Paulo, mas vai ter que ser Cristo versus Paulo primeiro, né? É interessante a gente fazer esse alinhamento aí para entender quem são esses personagens, né? E só reforçando, Daniel, é um convite de fato que vai de encontro à necessidade de todos. Né? Todos, eu não preciso ter um problema, né, para poder participar. Peraí que o pessoal falou que ficou sem som. Voltou agora? Pronto. Acho que agora voltou. Aqui. O Milton falando que gostou muito. Adriano, muito bom. Parabéns, obrigado, Adriano. Quem mais está por aí, vai interagindo com a gente aí. Quanto mais vocês interagirem, mais chance tem da gente voltar, né? Não, com certeza. A gente vai voltar sim. Voltou o som, pode falar. E como eu estava dizendo, né, tem... Cadê o livro História da Igreja? Olha, rapaz, vê se tá por aí, né? Tinha tantos livros. Desses livros aqui, ó. Cristo nas páginas do Antigo Testamento, tá vendo? Desse livro em diante, você pode tirar. Tá aí, História da Igreja, acho que é esse azul aí, ó. Embora vai para uma nova edição. Em breve estou lançando a 4ª edição do livro História da Igreja, né? Aqui, ó. Sobre todos esses temas que nós falamos de História da Igreja, se você quiser aprender, mergulhar teoricamente de maneira mais profunda e objetiva, você não vai precisar ler centenas de livros, como nós lemos, para chegar a essas conclusões aqui. Elas já estão aqui. Já estão aí. Não tenta inventar a roda não, só faz a roda rodar, que é melhor, né? É verdade. Aqui, ó, é um livro fabuloso, eu recomendo, já li, História da Igreja, do Carlos Oliveira. Se você quiser adquirir esse livro, aprender mais sobre esses temas que a gente falou aqui, envia eu quero
no chat. Vai lá no inbox, né? Envia eu quero no inbox, que você vai receber o link de como adquirir. Certo? Vamos ficando por aqui? É isso aí então, gente. Você concluiu? Eu entrei aqui para falar do livro. Não, sim, como eu estava dizendo, só para a gente fechar, não pense vocês que nos assistiram, que nos acompanharam nesse período, que o curso ele vai lidar apenas com pessoas que têm a necessidade clínica ou crônica para fazer o curso. Não, é um curso aberto a todos. Isso, qualquer pessoa que queira entender sobre a mente e o comportamento humano à luz da ciência e da palavra de Deus. É o primeiro grande passo que você vai dar para se tornar um especialista em comportamento humano à luz da palavra de Deus. É exatamente isso. Para qualquer pessoa que queira entender sobre gente, sobre mente, sobre si mesmo, acelerar seu nível de obtenção de resultados na vida através do desenvolvimento da inteligência espiritual e da inteligência emocional. Quem desejar nos seguir, só com permissão aqui do Daniel, ele estava na página do Daniel aqui, quem desejar nos acompanhar no Instagram é Teologia com Carlos Oliveira, vai lá seguir lá no Instagram, Teologia com Carlos Oliveira, esse é o meu Instagram pessoal. O Instagram da nossa escola teológica é STEC-REF, Escola de Teologia Cristã Reformadores. E quem desejar também seguir lá o nosso canal no YouTube, vai lá no YouTube e também coloca lá Teologia com Carlos Oliveira, nos segue lá, que é sempre uma satisfação poder servir. E agradeço, Daniel, por ter vindo tão longe aqui em casa, para a gente conversar. Eu rodei uma hora para chegar aqui. É longe. E agora vamos para o almoço, né, Daniel? Vamos almoçar, né? O mínimo que ele faz é pagar o meu almoço, né, gente? Ó, brincadeiras à parte, um beijo no seu coração, Deus te abençoe muito. Em breve a gente se vê mais por aqui. E aguarde que nós estamos com muita novidade chegando. Vai ter curso de teologia em parceria com a STEC-REF, mestrado, doutorado, inclusive. Enfim, continua por aqui. Você sabe que aqui é o lugar para você aprender sobre mente e comportamento humano à luz da palavra de Deus. Lá no canal do Carlos você vai aprender muito sobre teologia de maneira profundamente. O Carlos é o teólogo que eu costumo dizer que ele ensina a teologia científica, não a teologia religiosa, a teologia segmentada, porque teologia é teologia. A teologia, ela não é pentecostal, ela não é reformada, ela não é assembleiana, ela não é presbiteriana, a teologia é teologia. Então, se você quiser aprender teologia de verdade, com conteúdo bíblico e científico, é lá com o Carlos Oliveira, lá no canal dele. Teologia com Carlos Oliveira, né? Exatamente. É isso aí. Beijo no coração, Deus abençoe vocês. Eu falei que não ia ficar gravado, mas o Carlos falou que ia ficar gravado, deu conflito. Então vamos lá, ó. Vamos deixar gravado um pouquinho, tá bom? Depois eu tiro do ar, porque vai ser só para quem tá ao vivo, né? Tá bom? Brincadeiras à parte, fiquem com Deus, que deu o nosso horário aqui. Tchau, tchau. Até a próxima.